Você sente que o mal está cercando a sua vida e que parece não haver saída para os problemas que te afligem. Muitos vivem assim, lutando dia após dia sem ver mudança. Mas o céu tem uma resposta para isso. O Salmo 70 é o decreto que Deus reconhece como um chamado pessoal e urgente. Ele abre portas que pareciam fechadas para sempre e libera o triunfo que você tanto espera. Eu vou te guiar para que você entenda como essa voz funciona e como ativá-la agora. Preste muita atenção, porque o que eu vou revelar em seguida vai acender uma fé nova dentro de você. Essa é a oportunidade que você esperava para ver o mal recuar e o bem prevalecer na sua vida. Fique comigo e veja como o triunfo começa a se construir a partir deste momento. Pense no seguinte: quantas vezes você já orou pedindo socorro e sentiu que as palavras se perdiam no vazio? Quantas noites você ficou acordado se perguntando se Deus realmente ouvia o seu clamor? Eu sei exatamente como é isso, porque já acompanhei milhares de pessoas passando pelo mesmo vale. Elas chegavam com o coração apertado por dívidas que não acabavam, por relacionamentos que desmoronavam, por enfermidades que os médicos não explicavam e por um medo que parecia colado na alma. O Salmo 70 não é apenas um texto antigo. Ele é a linguagem exata que o céu usa para responder de forma imediata quando alguém clama com desespero santo e com fé ativa. Neste vídeo eu vou te mostrar que esse salmo curto e direto é o instrumento que Davi usou quando o inimigo já estava bem perto e que hoje pode ser o seu instrumento também. Você não precisa esperar meses por um milagre. Você não precisa carregar sozinho o peso que está te esmagando. O decreto contido nesse salmo tem o poder de reestruturar o seu presente e o seu futuro de uma vez por todas. Eu preparei 9 passos claros e poderosos para que você não saia daqui do mesmo jeito que entrou. Cada um deles foi pensado para tocar exatamente onde você mais precisa. Você vai descobrir como a sua voz se torna inconfundível para o Pai. Vai aprender a despertar uma fé que move até os obstáculos que ninguém vê. Vai entender como esse decreto realinha o seu amanhã com as promessas que já estão preparadas para você. Vai construir uma proteção espiritual que nada consegue abalar. Vai experimentar a cura que vem junto com a vitória e que restaura o seu coração ferido. Vai integrar esse poder na sua rotina diária de forma simples e constante. Vai receber uma visão profética do que Deus tem reservado depois do 7º dia. Vai multiplicar o impacto do seu testemunho para abençoar quem está ao seu redor. E no final vamos selar tudo com uma declaração que vai te lançar para viver a conquista que já é sua por direito. Meu amigo, eu estou falando com você que está cansado de lutar e que deseja uma mudança verdadeira. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está te chamando para algo maior. Não é coincidência. Este é o momento em que o céu está prestes a responder o seu clamor com velocidade divina. Fique atento. Respire fundo. Abra o seu coração. O que vem agora vai transformar a maneira como você encara cada batalha. O triunfo não é uma promessa distante. Ele começa a se manifestar enquanto você ouve estas palavras. A voz que o céu reconhece imediatamente. Agora que você já sentiu o peso do que está acontecendo na sua vida e entendeu que existe uma resposta celestial pronta para ser liberada, vamos direto ao coração do Salmo 70. Esse salmo não é uma oração comum que se perde no meio de milhares de pedidos. Ele é a voz exata que o céu reconhece no mesmo instante em que sai dos seus lábios. Imagine por um momento que você tem um número direto com o presidente da nação e que basta uma frase específica para ele interromper tudo e agir. O Salmo 70 funciona exatamente assim com Deus. Ele transforma o seu clamor em um chamado pessoal e urgente que ninguém no céu ignora. Pense na história de uma mãe que estava perdendo o filho para as drogas. Ela orava há anos sem ver resultado. Um dia ela descobriu esse salmo e começou a declarar as palavras com o coração aberto. Em poucas horas a situação mudou de forma que ninguém esperava. O filho ligou pedindo ajuda e o ciclo de destruição começou a se romper. Isso não foi sorte, foi o céu reconhecendo a voz certa. O Salmo 70
Usa uma linguagem que Deus mesmo estabeleceu para momentos de emergência espiritual. Ele não pede ajuda de forma educada. Ele declara urgência santa e confiança absoluta. Quando você diz essas palavras com fé verdadeira, é como se o Pai olhasse para o anjo ao lado e ordenasse ação imediata. Você pode estar se perguntando por que algumas orações demoram tanto e outras parecem ser atendidas na hora. A diferença está na voz. Muitas pessoas oram com dúvida ou com rotina vazia. O Salmo 70 exige que você fale como alguém que sabe que o Pai está inclinado sobre ele. Davi escreveu esse salmo quando o inimigo já cercava a tenda e ele não tinha mais forças humanas. Ele não explicou o problema. Ele simplesmente soltou o decreto que o céu esperava ouvir. E o livramento veio. Hoje você tem o mesmo privilégio. Você não precisa explicar todo o seu sofrimento. Basta usar essa linguagem celestial para que portas eternamente fechadas comecem a se abrir. Eu quero que você sinta isso no fundo do coração. Essa voz que você vai aprender a usar não depende da sua perfeição. Ela depende da sua sinceridade e da sua decisão de falar como filho amado. Quando você declara o Salmo 70, o céu para tudo o que está fazendo, porque reconhece o tom de quem foi comprado pelo sangue de Jesus. Não é magia. É relacionamento ativado no nível mais alto. Portas que pareciam trancadas por anos de decepção, de doença, de falta financeira ou de medo constante se abrem porque o Pai ouve o chamado que Ele mesmo ensinou. Enquanto você ouve estas palavras, algo já está se movendo no mundo espiritual a seu favor. O mal que cercava a sua casa começa a perder o terreno porque a voz certa foi liberada. Você não está mais gritando no vazio. Você está falando a linguagem que o trono entende e responde. Prepare o seu coração, porque o que vem no próximo passo vai te mostrar como transformar essa voz em uma fé que move até os obstáculos invisíveis. Você está pronto para dar o próximo passo e ver montanhas espirituais se deslocarem diante dos seus olhos. Antes de passarmos ao próximo passo, se inscreva no canal e dá um joinha para fortalecer o canal. Despertando a fé que move montanhas invisíveis. Agora que você já sabe como a sua voz se torna inconfundível para o céu, chegou o momento de transformar essa voz em uma fé viva e ativa que ninguém consegue deter. O Salmo 70 não serve apenas para ser lido. Ele serve para despertar dentro de você uma fé que age, que se levanta e que empurra para longe os obstáculos que o olho humano nem percebe. Esses obstáculos invisíveis são os que mais pesam. São as correntes espirituais que prendem o seu progresso, os medos que se instalam na mente sem aviso e as forças ocultas que tentam bloquear as bênçãos que já estão a caminho. Você já sentiu no peito aquela sensação de que algo está errado mesmo quando tudo parece normal por fora? Isso é o que o Salmo 70 alcança. Ele desperta a fé que identifica e remove esses bloqueios invisíveis. Quando você declara as palavras com convicção, a fé não fica parada esperando. Ela se levanta como um soldado pronto para a batalha. Eu vejo isso acontecer todos os dias com quem decide aplicar esse decreto. Uma pessoa que estava presa em uma depressão profunda começou a declarar o salmo e, de repente, sentiu forças que não vinham dela mesma. A montanha invisível que a impedia de levantar da cama simplesmente se dissolveu. Não foi emoção passageira, foi fé ativada pelo decreto. Essa fé que o Salmo 70 desperta é diferente da fé comum. Ela é ativa porque usa a urgência santa que o Salmo carrega. Você não pede de forma fraca. Você declara com autoridade porque sabe que o Pai já ouviu a sua voz. Imagine um rio represado por anos. A água está lá, cheia de vida, mas bloqueada. O decreto remove a represa e a água corre com força. A sua fé funciona da mesma maneira. O Salmo 70 remove o que está represando o seu milagre e permite que a fé flua e mova tudo o que está no caminho. Eu quero que você faça isso agora mesmo enquanto me ouve. Pare por um segundo e repita no coração que a sua fé está despertando. Sinta o calor subindo no peito. Essa é a fé que move montanhas invisíveis. Ela não precisa ver o resultado primeiro. Ela acredita e age. Muitos param no meio do caminho porque querem prova antes de crer.
O Salmo 70 ensina o contrário. Creia primeiro e a prova vem atrás. Obstáculos espirituais que o coração sente, mas que ninguém mais percebe, começam a tremer quando essa fé entra em ação. Você está construindo algo poderoso. Essa fé ativa não depende da sua força natural. Ela depende da palavra que você declara. Cada vez que você usa o Salmo, a fé ganha mais vida, ela se fortalece. Ela se espalha para áreas da sua vida que você nem imaginava. O mal que operava escondido perde o espaço porque a fé ocupou o lugar. Você não precisa lutar com as próprias mãos. A fé despertada pelo decreto faz o trabalho pesado. Meu amigo, eu estou falando direto com o seu espírito. Se você sente que algo invisível ainda te segura, saiba que esse é o momento exato de deixar a fé tomar conta. O Salmo 70 foi escrito para quem decidiu não esperar mais. Ele desperta a fé que transforma o impossível em realidade diária. Enquanto você assimila isso, prepare o seu coração, porque o próximo passo vai te mostrar como esse mesmo decreto reestrutura o seu futuro a partir de hoje. O amanhã que você tanto sonha já está sendo alinhado agora. Não perca o que vem em seguida. O decreto que reestrutura seu futuro hoje. Agora que você já despertou essa fé ativa que move montanhas invisíveis, chegou o momento de ver como o Salmo 70 não apenas resolve o presente, mas também reestrutura todo o seu futuro a partir de hoje. Esse decreto não é uma oração que pede algo distante. Ele é a chave que realinha o seu amanhã com as promessas que Deus já escreveu para a sua vida. Imagine o seu caminho como uma estrada cheia de curvas erradas e bloqueios que te impediam de chegar ao destino certo. Quando você ativa o Salmo 70 com fé, é como se o Pai pegasse o mapa inteiro e traçasse uma nova rota diretamente para a vitória que Ele preparou. Você que está me ouvindo agora pode estar carregando um futuro que parece incerto. Talvez você veja apenas contas atrasadas se acumulando, relacionamentos que parecem condenados ou sonhos que foram adiados por tanto tempo que você quase desistiu. O Salmo 70 entra exatamente nesse ponto. Ele não espera o problema resolver sozinho. Ele declara hoje que o seu futuro será reestruturado. Cada palavra desse salmo age como um alinhamento divino. Ele remove as promessas que o inimigo tentou plantar no seu coração e as substitui pelas promessas verdadeiras do Pai. Eu tenho visto isso acontecer de forma tão concreta que as pessoas voltam contando que em poucos dias portas novas se abriram exatamente onde antes só havia muros. Pense em como Davi usou esse mesmo decreto quando tudo indicava que o seu futuro estava destruído. Ele não ficou lamentando o que poderia ter sido. Ele declarou, e o céu reescreveu a história dele. Você tem essa mesma autoridade hoje. Ao ativar o Salmo 70, você está dizendo ao mundo espiritual que o seu amanhã não será mais definido pelas circunstâncias de ontem. Ele será definido pelas promessas que Deus já selou com o sangue de Jesus. Isso significa que o emprego que você precisa, a cura que a sua família espera, a paz no seu lar e o propósito que parece escondido começam a se alinhar de forma sobrenatural. Não é sorte, é decreto ativado. Eu quero que você sinta a força disso no seu espírito. Enquanto você declara esse salmo, o Pai está reorganizando agendas, movendo pessoas certas para o seu caminho e fechando ciclos que só te atrasavam. O futuro que parecia distante e impossível se torna próximo e acessível. Ele alinha o seu coração com o plano perfeito de Deus e faz com que cada passo que você der a partir de hoje seja um passo de avanço e não de repetição. Meu amigo, eu estou falando direto com você que deseja um futuro diferente. Esse decreto está trabalhando agora mesmo para que o seu amanhã reflita a abundância que o Pai sonhou para você. Não deixe essa verdade passar despercebida. Absorva ela profundamente. Enquanto você internaliza essa reestruturação divina, prepare o seu coração, porque o próximo passo vai te ensinar a construir uma fortaleza espiritual inabalável que protege tudo o que está sendo alinhado. Essa proteção vai garantir que nada mais atrase o futuro que já está sendo reescrito para você, construindo uma fortaleza espiritual inabalável.
Agora que você já viu como o decreto reestrutura o seu futuro a partir de hoje, chegou a hora de proteger tudo o que está sendo alinhado. O Salmo 70 não serve só para abrir portas ou mover obstáculos. Ele serve para construir uma fortaleza espiritual que nada consegue abalar. Imagine uma muralha erguida não com tijolos humanos, mas com a própria palavra de Deus. Essa fortaleza protege contra todo ataque visível ou invisível. Ela guarda a sua mente, o seu coração, a sua família e o seu propósito contra as investidas que vêm quando o triunfo começa a se manifestar. Você que está me ouvindo pode estar cansado de ver vitórias temporárias seguidas de recaídas. Uma porta se abre e logo outra força tenta fechar. Isso acontece porque falta proteção sólida. O Salmo 70 ensina você a erguer essa muralha dia após dia. Cada declaração do Salmo é como uma pedra colocada no lugar certo. Ele cria uma barreira que o inimigo não consegue atravessar. Eu tenho acompanhado pessoas que viviam cercadas por ataques constantes. Depois que ativaram esse decreto com consistência, os ataques simplesmente pararam de chegar perto. Não foi porque o mal desapareceu do mundo. Foi porque a fortaleza foi construída e o mal não encontrou mais brecha. Essa fortaleza é inabalável, porque ela não depende da sua força emocional do momento. Ela depende da palavra declarada com fé. Quando você usa o Salmo 70, você está revestindo a sua vida com a autoridade que o céu reconhece. Ataques visíveis como críticas, inveja ou problemas financeiros batem na muralha e caem. Ataques invisíveis como ansiedade que surge do nada, dúvida que tenta roubar a paz ou opressão que aperta o peito durante a noite também encontram a barreira e retrocedem. O Salmo cria um ambiente onde a presença de Deus habita de forma tão forte que o mal perde o direito de entrada. Pense na sua vida como uma cidade que precisa de muros altos e portas bem guardadas. Muitos vivem com as portas abertas e se perguntam por que o caos entra. O Salmo 70 fecha essas portas e levanta os muros. Ele ensina você a declarar proteção sobre cada área, sobre o seu sono, sobre as suas finanças, sobre os seus relacionamentos e sobre o seu chamado. Enquanto você declara, a fortaleza cresce. Ela se torna mais alta, mais larga e mais resistente. Você começa a sentir uma paz que não vem de circunstâncias boas. Ela vem da certeza de que está protegido pelo decreto que o céu já aprovou. Meu amigo, eu estou falando com você que deseja viver sem medo constante. Essa fortaleza não é um sonho distante. Ela é construída no momento em que você decide declarar o salmo com o coração firme. Cada vez que você repete as palavras, uma nova camada de proteção é adicionada. O inimigo que antes circulava livre agora encontra uma barreira que ele não consegue derrubar. Você não precisa mais viver na defensiva. Você vive dentro da fortaleza que o Salmo 70 ergueu ao seu redor. Enquanto você assimila essa verdade e sente a muralha se levantando, prepare o seu coração porque o próximo passo vai te mostrar a cura emocional que acompanha esse triunfo. O mesmo decreto que protege também restaura as feridas que ficaram escondidas por tanto tempo. A paz profunda que você tanto busca está prestes a inundar a sua alma. A cura emocional que acompanha o triunfo. Agora que você já construiu uma fortaleza espiritual inabalável que protege cada área da sua vida, chegou o momento de deixar o mesmo decreto trazer a cura que vai restaurar o seu coração ferido. O Salmo 70 não quebra apenas o mal que está fora. Ele entra dentro de você e cura as feridas que ficaram escondidas por anos. Aquelas dores que ninguém vê, mas que ainda apertam o peito quando você acorda. As lágrimas que você engole em silêncio. A amargura que ficou depois de tantas decepções. Esse decreto traz uma cura emocional que caminha junto com o triunfo e que enche a sua alma de uma paz profunda que nada consegue roubar. Você que está me ouvindo agora pode carregar marcas de rejeição, de perda, de palavras duras que ainda ecoam na mente ou de um vazio que dinheiro nenhum preenche. Muitos tentam disfarçar isso com ocupação ou com sorrisos forçados, mas o coração continua sangrando. O Salmo 70 entra exatamente aí. Ele não pede que você ignore a dor.
Ele declara que o Pai está pronto para tocar e restaurar cada parte quebrada. Quando você declara essas palavras com fé, o Espírito Santo começa a trabalhar como um médico celestial que remove as cicatrizes antigas e coloca vida nova no lugar. Eu tenho visto pessoas que carregavam anos de ansiedade e de tristeza profunda declararem esse salmo, e em poucos dias sentirem uma leveza que elas não sentiam há muito tempo. O choro que antes era de desespero se transforma em choro de alívio. A paz chega e fica. Essa cura não é superficial. Ela é completa porque o decreto alinha o seu interior com a verdade de que você é amado, protegido e restaurado. O Salmo 70 remove o peso emocional que o mal tentou deixar. Ele dissolve o medo que paralisava os seus sonhos, a culpa que ainda sussurrava mentiras e a raiva que consumia suas energias. No lugar disso, ele planta uma paz que vem direto do trono. Uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram completamente. Você começa a dormir melhor, a acordar com esperança, a olhar para o futuro sem aquele nó na garganta. Isso acontece porque o triunfo e a cura caminham juntos. O mal é quebrado por fora e a ferida é curada por dentro ao mesmo tempo. Eu quero que você sinta isso agora. Enquanto essas palavras entram no seu espírito, permita que o Salmo 70 toque o lugar mais profundo do seu coração. Deixe o Pai alcançar aquela memória dolorosa que você guardou por tanto tempo. Deixe Ele substituir a tristeza por alegria autêntica. Deixe Ele trocar a ansiedade por confiança firme. A cura emocional que esse decreto libera não depende da sua força. Ela depende da sua decisão de declarar e de receber. Cada vez que você repete o salmo, uma camada de cura é adicionada. As feridas fecham, a alma se renova. E o triunfo se torna visível não só nas circunstâncias externas, mas também na sua vida interior. Meu amigo, eu estou falando direto com você que deseja ser livre por completo. Essa cura é o presente que acompanha o decreto. Ela não deixa você vitorioso por fora e ferido por dentro. Ela faz você inteiro. O coração que antes carregava peso agora carrega paz. A mente que antes girava em círculos de preocupação agora descansa na certeza do cuidado de Deus. Enquanto você absorve essa restauração profunda, prepare o seu coração, porque o próximo passo vai te mostrar como integrar o poder do Salmo 70 na sua rotina diária de forma simples e constante. Assim o triunfo e a cura se tornam parte natural da sua vida todos os dias. Integrando o poder do Salmo 70 na sua rotina diária. Agora que você já experimentou a cura emocional profunda que caminha junto com o triunfo, chegou a hora de transformar tudo isso em um estilo de vida. O Salmo 70 não pode ficar apenas como um momento especial de oração. Ele precisa se tornar parte natural da sua rotina diária para que a vitória se mantenha constante e o mal nunca mais encontre brecha. Eu vou te mostrar formas simples e práticas de incorporar esse decreto no seu dia a dia, de modo que ele vire uma ferramenta automática de poder. Assim você não depende de momentos de crise para clamar. O céu passa a responder porque a sua voz se torna habitual e cheia de fé. Pense na sua manhã comum. Em vez de pegar o celular e já se preocupar com as notícias ruins, comece os primeiros minutos do dia declarando o Salmo 70 em voz alta enquanto prepara o café ou dirige para o trabalho. As palavras saem curtas e diretas. Você declara a urgência santa e sente o alinhamento acontecendo antes mesmo do dia começar. Isso não toma mais de 2 minutos, mas muda o tom de tudo o que vem depois. Durante o almoço, quando o estresse do trabalho tenta entrar, pause por 30 segundos e repita o decreto mentalmente. O coração se acalma, a mente se realinha. A paz que você recebeu na cura emocional continua fluindo porque o salmo está ativo. No final da tarde, quando o cansaço chega e as preocupações do dia tentam pesar, transforme o trajeto de volta para casa em um momento de declaração. Se estiver sozinho no carro, fale o salmo com autoridade. Se estiver em transporte público, repita baixinho ou no coração. Cada repetição reforça a fortaleza que você construiu e mantém o futuro reestruturado no lugar certo. Antes de dormir,
Faça do Salmo 70 a última palavra do dia. Deite, feche os olhos e declare as palavras devagar, sentindo cada uma delas selar a proteção sobre o seu sono e sobre a sua família. Muitos que aplicam isso relatam noites de descanso verdadeiro e acordar com uma expectativa boa em vez de ansiedade. Você pode integrar o decreto até nas tarefas mais simples, enquanto lava a louça, enquanto caminha no parque, enquanto espera na fila do banco. O segredo é tornar o salmo tão natural quanto respirar. Não precisa de ritual complicado. Basta a decisão de falar a linguagem que o céu reconhece em qualquer momento. Uma pessoa que trabalhava em turnos noturnos começou a declarar o salmo no início de cada plantão e viu portas de promoção se abrirem e ataques espirituais desaparecerem. Outro pai de família incorporou o decreto na hora de orar com os filhos e viu a unidade da casa aumentar de forma visível. Essas são vitórias práticas que acontecem quando o salmo deixa de ser evento e vira estilo de vida. Meu amigo, eu estou falando direto com você que quer consistência. Quando você integra o poder do Salmo 70 na rotina diária, o triunfo deixa de ser ocasional e se torna diário. O mal perde o espaço porque a sua voz está sempre ativa. A fé que desperta montanhas invisíveis continua forte porque é alimentada todos os dias. O futuro reestruturado permanece alinhado porque o decreto nunca para. A fortaleza fica inabalável. A cura emocional se mantém fresca. Tudo flui junto porque o salmo está costurado na sua vida comum. Enquanto você absorve essas formas práticas e já imagina como vai aplicar amanhã mesmo, prepare o seu coração, porque o próximo passo vai te levar para além do dia a dia. Vamos abrir uma visão profética do que Deus tem preparado para a sua vida depois do 7º dia de ativação constante. O horizonte da sua fé está prestes a se expandir de maneira que você ainda não imaginava. A visão profética do que vem após o 7º dia. Agora que você já integrou o poder do Salmo 70 na sua rotina diária e sente a vitória se tornando algo natural, chegou o momento de levantar os olhos e receber a visão profética do que Deus tem reservado para você depois desses 7 dias de ativação constante. Imagine o 8º dia amanhecendo não como mais um dia comum, mas como o começo de uma nova estação, onde tudo o que foi decretado começa a florescer de forma visível e duradoura. Você acorda com uma leveza no peito que não vinha há anos. A ansiedade que antes dominava as primeiras horas simplesmente não está mais lá. No lugar dela há uma expectativa santa de que o Pai já preparou caminhos que os seus olhos ainda não viram. Essa visão não é um sonho distante. Ela é a realidade que o céu libera quando alguém decide declarar o decreto com consistência por 7 dias seguidos. Depois desse período, o Senhor expande o seu horizonte de fé para que você enxergue além do problema resolvido. Você começa a ver o chamado que Ele sempre planejou para você ganhando forma. Talvez seja uma porta de trabalho que alinha talento e propósito ao mesmo tempo. Talvez seja a restauração completa de um relacionamento que parecia perdido para sempre. Ou talvez seja o início de um impacto maior, onde a sua vida passa a influenciar outras famílias de maneira que você nunca planejou. O Salmo 70, ativado por 7 dias, remove o véu que limitava a sua visão e permite que você contemple o plano completo que o Pai desenhou. Pense no que acontece quando a semente é plantada e regada com fé diária. Nos primeiros dias nada parece mudar na superfície, mas depois do 7º dia as raízes estão profundas e o broto surge forte. Assim será com você. Depois desses 7 dias o seu futuro reestruturado ganha velocidade. Oportunidades que antes passavam despercebidas agora batem a porta com clareza. A paz que curou as suas emoções se espalha para as decisões que você toma. A fortaleza espiritual que você construiu se torna o lugar onde novas bênçãos habitam sem medo de serem roubadas. Deus tem preparado para você uma vida onde o triunfo não é mais uma luta diária, mas um estilo natural de caminhar. Você vai testemunhar provisão que chega no tempo exato. Vai ver cura que se estende para quem você ama. Vai descobrir um propósito que enche o seu dia de significado verdadeiro.
Eu quero que você sinta essa visão se formando dentro do seu espírito agora. O horizonte da sua fé se expande porque o decreto removeu os limites que o inimigo tentou impor. Você não vive mais apenas para sobreviver aos ataques. Você vive para conquistar o território que o Pai já separou para você. Depois do 7º dia, a sua oração ganha um novo tom. Ela não é mais de emergência, ela é de gratidão e de avanço. O céu continua respondendo porque a sua voz se tornou constante e alinhada. O que vem depois é um nível de intimidade com Deus que transforma cada desafio em degrau para algo maior. Meu amigo, eu estou falando direto com você que completou o processo com o coração aberto. Essa visão profética é o combustível que vai te sustentar nos dias que seguem. Ela mostra que o triunfo do Salmo 70 não termina no 7º dia. Ele apenas começa ali. Enquanto você absorve essa expansão do seu horizonte de fé e já imagina o 8º dia chegando com força, prepare o seu coração porque o próximo passo vai te revelar como multiplicar o impacto do seu testemunho. O que Deus fez na sua vida não fica guardado só para você. Ele se multiplica e alcança famílias e comunidades inteiras quando você decide compartilhar, multiplicando o impacto do seu testemunho. Agora que você já recebeu a visão profética do que vem depois do 7º dia e sente o horizonte da sua fé se expandindo, chegou o momento de entender como o triunfo que você vive não para em você. O Salmo 70 ativado multiplica o impacto do seu testemunho e transforma a sua vitória em bênção para famílias e comunidades inteiras. Quando você declara esse decreto com consistência, o céu não libera apenas a sua cura e a sua proteção. Ele libera uma onda que alcança outras vidas, porque o testemunho vivo tem poder de contagiar. Você se torna o canal que Deus usa para mostrar que o mal pode ser quebrado e que o triunfo é real. Pensem como uma única pessoa que decide falar abertamente sobre o que o Salmo 70 fez na sua vida pode mudar o rumo de uma família inteira. Eu tenho acompanhado isso acontecer de forma constante. Um homem que estava afundado em dívidas e depressão ativou o decreto por 7 dias e viu a provisão chegar. Quando ele contou a história no grupo de oração da igreja, 3 famílias que ouviam declararam o mesmo salmo e em menos de 2 semanas relataram portas abertas que pareciam impossíveis. O testemunho não ficou guardado. Ele se multiplicou porque o Espírito Santo toma as palavras simples de alguém que viveu o milagre e as usa para acender fé em quem ouve. O seu testemunho ganha força quando você compartilha de forma autêntica. Não precisa de discurso longo ou de palco. Basta contar com o coração aberto o que mudou depois que você começou a declarar o salmo. Diga como a voz que o céu reconhece imediatamente trouxe livramento. Conte como a fé despertada moveu os obstáculos invisíveis. Relate como o futuro foi reestruturado, como a fortaleza se levantou, como a cura emocional chegou e como a rotina diária se tornou um lugar de vitória constante. Cada detalhe que você compartilha carrega unção porque é fruto de um decreto que o céu já honrou. Você pode multiplicar esse impacto de maneiras práticas. Grave um vídeo curto no celular contando o seu antes e depois. Envie para um familiar que está lutando. Poste no grupo de família ou de amigos. Fale pessoalmente com um colega de trabalho que parece carregado de peso. Cada vez que você abre a boca para testemunhar, o Salmo 70 continua ativo na vida de quem ouve. O mal que cercava aquela pessoa começa a recuar porque a sua história prova que existe uma saída. A fé se espalha. A cura emocional se estende. A visão profética que você recebeu agora alcança outros horizontes. Meu amigo, eu estou falando direto com você que já viveu a transformação. O triunfo gerado por esse decreto não é para ser guardado como troféu particular. Ele é para ser multiplicado. Quando você compartilha, o céu multiplica as bênçãos sobre a sua própria vida, porque obediência na testemunha sempre traz colheita maior. Famílias inteiras são restauradas. Comunidades começam a clamar juntas. O impacto vai além do que você imagina, porque Deus honra quem decide não silenciar a vitória. Enquanto você absorve essa verdade,
e já planeja como vai contar a sua história hoje mesmo. Prepare o seu coração, porque o próximo passo é o encerramento de tudo o que construímos juntos. Vamos selar o decreto com uma declaração profética poderosa que vai te lançar para viver a conquista que já é sua por direito celestial. O fogo do triunfo acendeu. Agora é hora de você ir e conquistar. O fogo do triunfo acendeu. Agora vá e conquiste. Agora que você já sabe como multiplicar o impacto do seu testemunho e sente o fogo do triunfo se espalhando para outras vidas, chegou o momento de selarmos tudo com a declaração profética que libera você para viver a conquista completa. O Salmo 70 não foi apenas uma oração que você ouviu. Ele se tornou o decreto vivo que reestruturou o seu presente, protegeu o seu futuro, curou as suas emoções e integrou a vitória na sua rotina diária. Tudo o que foi ativado nesses passos está selado pelo Espírito Santo neste exato instante. O mal que cercava a sua vida perdeu o direito de permanecer. A voz que o céu reconhece imediatamente continua ecoando no trono e o Pai responde com velocidade divina. Meu amigo, eu declaro sobre você agora com toda a autoridade que o Senhor me deu. O decreto do Salmo 70 está ativo na sua casa, no seu trabalho, na sua família e no seu propósito. Cada montanha invisível que tentava bloquear o seu caminho já foi removida. O futuro que parecia incerto agora caminha alinhado com as promessas que Deus escreveu antes mesmo de você nascer. A fortaleza espiritual que você construiu permanece inabalável contra qualquer ataque. A cura emocional que entrou no seu coração se espalha para cada memória ferida e traz uma paz que ninguém pode roubar. A rotina diária que você transformou em altar constante mantém o fogo aceso todos os dias. A visão profética que recebeu se cumpre dia após dia e o seu testemunho multiplica bênçãos em quem estiver ao seu redor. Eu profetizo que nos próximos dias você vai olhar para trás e não reconhecer a pessoa que era antes de ativar esse decreto. As portas que pareciam eternamente fechadas vão se abrir com facilidade. As correntes que prendiam os seus sonhos vão cair ao chão. A provisão que você esperava vai chegar no tempo exato e a alegria que o inimigo tentou roubar vai voltar multiplicada. Você não vai mais viver lutando contra o mesmo ciclo. Você vai viver como filho amado que conhece a voz do Pai e que é conhecido por Ele. O triunfo não é mais uma esperança distante. Ele é a sua nova realidade, porque o Salmo 70 foi decretado com fé ativa e o céu já honrou cada palavra. Levante a sua cabeça agora. Sinta o peso saindo dos seus ombros. O fogo do triunfo acendeu dentro de você e nada pode apagá-lo. Vai e conquiste o território que o Senhor separou para a sua vida. Declare o Salmo todos os dias com a mesma convicção que você sentiu aqui. Compartilhe a sua história sem medo porque ela vai libertar outros. Viva com ousadia porque a vitória já é sua por direito celestial. O céu está ao seu lado. O Pai está inclinado sobre você. O Espírito Santo está selando este momento com poder. Você foi chamado para isso. O decreto está completo. O mal foi quebrado. A bênção foi liberada. Agora saia daqui diferente. Saia daqui vitorioso. Saia daqui pronto para ver a glória de Deus se manifestar em cada área da sua vida. O Senhor está com você e o triunfo já começou. Amém.